Mas o texto de Romanos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele entrou no mundo. Ele não foi criado no mundo. Ele veio de fora para o mundo. De que lugar veio esse? Que mundo é esse que a Bíblia está se referindo? A Bíblia está se referindo ao mundo universo, e eu deixo essa pergunta para ele, que ele é muito especializado nas línguas e nos originais da Bíblia. Então eu vou perguntar: que mundo é esse que está aqui? Que o pecado passou, ele entrou, invadiu. De onde ele veio? De onde esse pecado veio que entrou na terra através deste homem? E aí todo homem passou a morrer. O escritor está dizendo: o pecado entrou no mundo, então ele veio de algum lugar. Já existia um pecado que estava fora deste universo chamado terra, desse universo criado por Deus, que em princípio ele criou ali dentro desse universo chamado terra. Me perdoe fazer essa construção. Ele criou ali dentro um lugar, e ele pôs habitável um homem humano para habitar ali com aquela isha humana, e dali ele compôs uns seres especiais para a sua adoração, mas ali também o pecado esteve, veio, invadiu o coração do homem, e por isso todo homem a partir daí se torna pecador. Mas esse texto está se referindo a este mundo terra a partir desta criação, ou melhor, dessa recriação que eu menciono. O senhor entendeu? Ah, essa é a pergunta? É. Ok, perfeito, tudo bem. 3 minutos. Perfeito. Bom, o mundo, deixa aqui bem claro, primeiro, para dizer que foi um mundo com a recriação e tudo, eu tenho que presumir, inferir que raiar significa tornou-se em Gênesis 1, 2, que é o assunto, não em outras partes da Bíblia, porque o nosso assunto é Gênesis 1, 2. Então, o texto é autoelucidativo, ele está se referindo ao mundo terra, não mundo recriado. Em nenhum momento a Bíblia citará isso. Isso é uma inferência, de novo. Se refere ao mundo terra. O mundo terra, que não foi destruído, como o irmão sugere entre Gênesis 1 e 1, 2, e recriado. E não há nenhum tipo de evidência, como já citamos, com base no texto hebraico, grego, Antigo Testamento, Novo, enfim, é desprovido de uma qualquer situação. E por que o texto é explicativo? No contexto ele já vai dar as dicas. Olha o que ele dirá, vamos citar de novo. Romanos 5, versículos 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele vai especificar que mundo é este. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É o mundo onde homens habitam. Não é um mundo criado, destruído, recriado, não é um mundo celestial. Não, mas não é o universo, cosmo. Não, mas aqui o contexto é mundo terra, mundo né? terra. Onde os homens habitam. Perfeito. Pelo menos pelo contexto aqui. Pegando a palavra cosmos, não só a palavra cosmos, mas o próprio contexto aponta. E vai lá. Por isso todos pecaram, porque até a lei, algo que é do contexto humano, estava o pecado no mundo humano, planeta Terra, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, desde Adão até o período que antecede a outorga da lei mosaica, não havendo lei, a morte reina. E aí ele vai dizer, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque o pecado de Adão foi único, ele foi o único a cometer o primeiro pecado. Fala de novo isso aí para mim. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é o primeiro homem aqui citado, o qual é figura daquele que havia de vir. Ok, aqui já a figura de Cristo, e aí ele vai citar o outro contexto. Então, a morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. A semelhança do pecado de Adão, que é um momento que não havia lei entre Adão e Moisés. Ele estipula o contexto, Adão a Moisés. Ele não estipula nada que envolva antes de Adão, mesmo porque Adão, todo nós sabemos, menos os defensores da teoria do gap, ele foi o primeiro homem a existir nesse mundo. Salvo se existiram outros homens, então Adão não foi o primeiro homem. Então, Paulo se equivoca em outros textos, quando ele vai se referir ao primeiro Adão. Ele não foi o primeiro Adão, Paulo, você deveria tratar de um primeiro pré-Adão que teria existido entre Gênesis 1:1 e 1:2. Então, o contexto, ele se refere a um momento histórico entre Adão e Moisés, e não antes de Adão. Para tal, você tem que elucubrar, filosofar e inferir N elementos não presentes e nem um pouco claros no texto bíblico. Seus comentários, apóstolo. Verdadeiramente, você só me ajudou a crer mais no que falo. Vamos lá.
Mais uma vez, o irmão, ele usa, ele vê que a posição dele é tão indefensável que ele se vale de eufemismos pré-mundo, né? Houve uma criatura, mas não era necessariamente o homem. Quer dizer, eu estou falando, ele diz, Adão é o primeiro dessa nova criação, não da outra. Quer dizer, ele mesmo se vê com grandes dificuldades de abraçar a teoria que ele veio aqui para defender. Em outras palavras, ele está dizendo, nem mesmo eu creio nela nesse sentido. O que mostra que não é uma teoria... Isso foi o senhor que não disse, hein? Não, o irmão não dá para defender. O irmão cai naquilo que os defensores na teoria do gap, embora o irmão tenha negado, mas o irmão acaba abraçando. Houve morte em Gênesis 1 antes da recriação, porque existiam seres ali que morreram, houve morte, e houve morte antes do pecado. Então o irmão está desconstruindo aquilo que a Bíblia diz quando fala que Adão é o primeiro homem e tudo, porque houve morte e pecado antes. Não adianta, aí são eufemismos, o irmão está caindo no mesmo erro de todos os defensores do gap, agora é constatado. Mas vamos lá, é indefensável a postura, mas vamos mostrar que ela é mais indefensável ainda, porque o irmão falou e tomou muito cuidado para não citar que isso veio de fora, de outro mundo, talvez citando Lúcifer ou outras situações ou algo que o valha. Então, mais uma vez, vou permitir que o irmão fale, pressupondo, né? Outra vez, no outro debate, irmão, essa ideia de Lúcifer, que tem relação com Isaías, o irmão deixou bem claro que o irmão acredita nisso. Então, a minha pergunta, e isso é muito importante para fundamentar a teoria do gap, por isso que eu vou fazê-la. Então, a pergunta é a seguinte: a teoria da lacuna, para ser defendida, para poder ser defendida, deve pressupor, como já mostrei desde o início da minha fala, um monte de inferências, nenhuma delas claramente delineada na Bíblia. Mas ela deve pressupor, por exemplo, que a Terra tenha se tornado sem forma e vazia em Gênesis 1:2 por causa da queda de Lúcifer, a sua leitura do que veio de fora e tal. Deve pressupor também, tudo isso está concatenado, que Lúcifer e Satanás sejam a mesma pessoa, e ainda deve pressupor que Isaías 14, Ezequiel 28, via de regra, se refiram à queda de Satanás. Diante disso, eu pergunto para o irmão: primeiro, você pode comprovar biblicamente que Lúcifer e Satanás são a mesma pessoa? Lúcifer e Satanás, já que Lúcifer é que caiu aí entre Gênesis 1:1 e 1:2, segundo a sua teoria, e ele que causou esse caos todo, e Deus teve que criar tudo de novo por causa da queda de um anjo e tal. Essa é a sua teoria. E aí, segundo, então primeiro, você pode comprovar biblicamente que Lúcifer e Satanás, o Lúcifer que teria provocado essa destruição, são a mesma pessoa. E segundo, você pode comprovar biblicamente que Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem à queda desse Satanás e que isso tenha vínculo sim com Gênesis 1:1 e 1:2? Essa é a pergunta. 3 minutos, apóstolo. Em quase toda a sua fala, pastor, e eu sempre me atrapalho no seu nome. Carlos, esse é mais fácil, pastor Carlos. O senhor disse que era eu, mas eu não sou a sua fala, eu sou a minha. Tá? Em quase toda o senhor disse, o senhor é, mas eu sou a minha. Sim. Talvez não tão clara, não tão compreendida, talvez muito questionada, mas eu sou a minha, não aquela que você falou que eu sou. Segundo, eu não falei, não citei que foi necessariamente Satanás, Lúcifer, não foi por nenhum cuidado, não, foi casual, porque é a ele mesmo que eu me referia sem citá-lo. Perfeito. Tá? Me referia exatamente a ele sem citá-lo. Agora, os textos que nós encontramos em Ezequiel, em Isaías, que fazem referência ao mesmo Espírito, o mesmo poder, que é usado ali com a figura de Tiro, do rei de Tiro, perdão, em Ezequiel, é usado como a figura do rei de Tiro. Ali eu acredito piamente que está se tratando do homem, falando do homem, sob o mesmo poder, fazendo uma ligação, uma referência ao mesmo poder e essa queda. Assim como ele caiu lá, ele vai cair aqui quando ele tentar levantar este poder. Lá entre Gênesis 1 e 1:2? Sim. Tá. Sim. Acredito que essa referência, sim. Agora, a questão de Satanás e Lúcifer que você perguntou aí, eu vou falar mais uma vez, entra muita questão de semântica.
O que é Satanás? O que é diabo? Né? Porque são questões semânticas. São chamados de adversários. É adversário. Não é que nós temos aí o mito do nome próprio, certo? Porque ainda que alguns não concordem, eu ainda creio no Hillel Ben Shahar, que é a fulgurante estrela da manhã, que ele era isso, mas o brilho não era próprio, porque o brilho era a glória de Deus nas pedras, refletindo a glória de Deus nele, e ele olhou para si mesmo e viu aquilo e achou que ele era o brilho, mas ele era o quê? Reflexo da glória de Deus. E então, pensar que Satanás, que o nome Satanás e Lúcifer ou o querubim ungido, na verdade é a perfiguração desse arqui-inimigo de Deus. São só nomes que são utilizados para perfigurar esse arqui-inimigo de Deus, e creio sim que são as mesmas pessoas, os mesmos seres. Muito bem. Seus comentários, Carlos? O nome Lúcifer, primeiro de tudo, não é um nome bíblico, né? Ele vem da Vulgata, entre o IV e V séculos, traduzido por Jerônimo, vertendo o texto hebraico para o latim. Sim. Existem 5 ocorrências do termo Lúcifer ou Lúcifer no Antigo Testamento. Nenhum deles traz nenhum tipo de associação com Satanás. Então, primeiro, ele aparece em Jó 11:17, onde Lúcifer, estrela da manhã, refere-se a uma estrela, é a tradução do hebraico boker, manhã. A segunda ocorrência em Jó 38:32, onde Luciferam, constelações do zodíaco, mais uma vez referindo-se a estrelas, é a tradução do hebraico Mazarot, constelações. Terceiro, Salmo 110:3, onde o termo Luciferum, estrela da manhã, se refere ao hebraico Mishhar, alvorada, né? O nascer do dia, não tem nenhuma relação com Satanás. Isaías 14:12, onde o hebraico Helel, brilhante, ele é vertido como Lúcifer, estrela da manhã, que não tem nenhuma referência a um indivíduo, a uma pessoa. E o quinto e último texto, curiosamente, ele se aplica a Jesus. Em 2 Pedro 1,19, onde a palavra grega fosforos, estrela d'alva, Jerônimo averte como Lúcifer, estrela d'alva. E a maioria dos estudiosos entendem que a referência, até que a estrela d'alva nasça no vosso coração e tudo, seja uma referência a Cristo em 2 Pedro 1,19. Então, nós não temos nenhuma associação feita na Bíblia entre o termo latino Lúcifer, que não é nome de indivíduo, passou a ser, a partir do contexto da Idade Média, até o 3º século, por ali, 4º, nós tínhamos um bispo chamado São Lúcifer, para vermos como o termo ainda não havia sido contaminado. E os seus seguidores eram chamados de luciferianos. Então, ainda não havia sido contaminado. A partir dali é que, Idade Média adentro, é que o termo Lúcifer, que aliás é belíssimo, né? Aquele que porta a luz, o significado é belíssimo, ele vai ser contaminado e adquire o status de, a partir de uma leitura popular evangélica, onde ele é visto ou equalizado com Satanás. Então, não tem nenhuma referência a isso na Bíblia. Quando nós vamos para a questão das pedras de fogo, e aí o irmão citou algo bem místico, né? Refletir a glória de Deus nele e tal. A Bíblia não diz nada disso. O texto de Ezequiel 28 andava sobre pedras de fogo, hebraico Avanim Esh, porque quando nós lemos sobre a destruição de Tiro por meio da Babilônia, eles botam fogo em toda a cidade, inclusive a terra é queimada para que nunca mais pudessem semear ou colher nada. Então o irmão traz uma leitura alegórica, mística, mas que não tem um fundamento mais claro em termos exegéticos, linguísticos e teológicos. E isso é a cara da teoria do gap. Trabalha mais em elucubrações e inferências absolutamente duvidosas e não num pano de fundo bíblico coeso.